queridos, graça e paz, que o Senhor te abençoe nessa manhã. Estamos na última semana dos 21 dias de jejum e oração e o pão diário dessa manhã está em Gênesis, capítulo 18, versículo 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando-se Abraão disse: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão ali? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Tornou-lhe Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: Não destruirei se eu achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar-lhe e disse: Se porventura se acharem ali 40, mais uma vez assentiu: Por causa dos 40 não farei. Disse Abraão: Ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar? Se porventura se acharem ali 30, de novo assentiu: Não farei se achar ali 30. Tornou Abraão: Eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, respondeu-lhe: Por causa dos 20 não destruirei. Disse ainda Abraão: Ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, ainda assentiu o Senhor: Por causa dos 10 não destruirei. E foi-se o Senhor logo que acabou de falar com Abraão. E Abraão voltou para o seu lugar. Nós estamos vendo aqui um diálogo muito interessante entre Deus e Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Muito se explica essa nomenclatura Abraão por ser amigo de Deus, porque ele era um homem que andava com Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus. E no momento de devoção em que ele está ali com Deus, ele tem uma conversa com Deus. E Deus, por causa do pecado de Sodoma e Gomorra, tinha dito que ia destruir aquelas cidades. E Abraão, naquele momento, o que me chama a atenção, ele externa o coração intercessor que ele tinha. O coração apaixonado pelas vidas, um coração apaixonado pelas pessoas. Ainda que o seu sobrinho Ló estivesse lá, ele estava mostrando e confirmando o que Deus já tinha dito a respeito dele, que ele seria um pai de multidão. Deus falou assim para ele: se você puder contar as estrelas dos céus e a areia do mar, assim será a tua descendência. Dele ia vir uma geração frutífera. E naquele momento, Abraão confirma que ele era uma pessoa que intercedia pelo povo. E o que eu acho interessante aqui é que Deus em nenhum momento colocou limites ao número de justos para destruir aquela cidade. E ele começa com um diálogo: se tiver 50 ali, o Senhor vai destruir a cidade. Ele falou: se tiver 50 justos, eu não destruirei. E ele vai diminuindo: e se houver 45? E Deus fala: se houver 45, também não destruirei a cidade. E ele vai diminuindo: 30, Senhor, não me tome como uma pessoa enjoada. Vou colocar na minha linguagem: eu estou sendo muito importuno. Ainda assim eu reconheço que sou pó e cinza. Se houver ali 20 pessoas, e ele vai diminuindo, e Deus fala assim: se houver 10 pessoas, ainda assim eu não destruirei a cidade. Quer que eu te diga mais? Se Abraão tivesse dito: se houver uma pessoa ali, você destruiria a cidade? Deus certamente não destruiria, porque Deus, ele ouve um clamor de um justo. A Bíblia fala que a oração do justo por muito tem seus efeitos. E o que me chama a atenção nessa passagem é que Abraão tinha uma intimidade com Deus ao ponto de se mostrar um diálogo não em favor de si próprio, mas em favor de outras pessoas, em favor do seu sobrinho Ló. Abraão tinha um coração generoso. Abraão tinha um coração que pensava não só em si, mas nas pessoas. Um coração intercessor. A gente tem aprendido que a oração que tem mais eficiência e eficácia
é aquela oração que a gente pede não por nós, mas sim pelos outros, porque é uma oração desinteressada, é uma oração quando a gente não pensa em nós mesmos. Então eu quero dizer para você que nessa manhã você possa pensar nisso, que o teu coração seja um coração abençoador, que seja um coração intercessor, assim como foi o coração de Abraão. E naquele diálogo, Deus, quando foi destruir aquela cidade, ele teve misericórdia de Ló por amor a Abraão, por amor de um justo. Que nessa manhã Deus abençoe a sua vida, que as misericórdias e a graça do Senhor se renovem sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós a cada dia queremos ser como Abraão, que alcançou a justiça diante de ti, Deus, ao ponto de dialogarmos em intimidade contigo. Usa, Senhor, a vida de cada um que está aqui, de cada levita, de cada ministro, de cada pessoa que está sendo ministrado por essa palavra. Que nessa manhã possamos, Senhor, desenvolver um relacionamento íntimo, Senhor, e sincero contigo. Abençoe, Senhor, a cada um em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que nós estamos na última semana dos 21 dias de jejum e oração e nesse próximo domingo será o encerramento com um delicioso café da manhã às 8 horas da manhã. Espero você aqui. Deus abençoe. Graças a Deus.